Capítulo 2. Os fantasmas do passado. Parte 1. A realidade do laboratório se dissolveu em um turbilhão de sensações. O cheiro de mofo e produtos químicos deu lugar a uma umidade pesada e adocicada, o aroma terroso de folhas mortas e o fedor metálico de sangue que encheram as narinas de Bruce. O ar, que outrora era fresco e climatizado, agora era denso e sufocante, carregado com o cheiro acre de pólvora. O frio do chão de concreto foi substituído pela aspereza do asfalto irregular. A dor de joelho sobre as pequenas pedras afiadas era uma lembrança constante, mas distante, como a ponta de um alfinete. Ele tremia, e não era de frio. O som de seu próprio choro, um som abafado e cavernoso, era um eco na escuridão do beco. As mãos sobre o rosto estavam molhadas, uma mistura de suor, lágrimas e o líquido salgado que as lavava. Ele abaixou as mãos, revelando um rosto marcado pela dor. As lágrimas escorriam por suas bochechas, deixando rastros brilhantes na escuridão, e a luz distante de um poste de rua iluminava o chão manchado. As poças de água e sangue refletiam a luz, criando pequenos espelhos quebrados, e ao levantar o olhar, ele viu a cena que assombrava seus pesadelos. As figuras de Thomas e Martha Wayne. Mas eles não eram mais os pais calorosos de suas memórias. Seus rostos, que uma vez foram o epítome de amor e bondade, estavam desfigurados, seus traços distorcidos por um medo primordial. Os olhos de seu pai, geralmente cheios de calor, agora eram buracos negros, vazios e frios. As pálpebras inchadas e pálidas emoldavam o vazio. A boca de sua mãe, que sempre se curvava em um sorriso suave, era uma linha fina e apertada, uma máscara de decepção e nojo. O mais assustador, no entanto, era que eles não estavam inertes, não estavam deitados no chão como ele se lembrava. Eles flutuavam, a poucos centímetros do chão, os corpos em uma pose rígida e antinatural, como fantasmas que vieram para assombrá-lo. As roupas manchadas e rasgadas balançavam levemente no ar estático, como se estivessem suspensas em um eterno momento de horror. A voz de Thomas Wayne, uma voz que Bruce sonhava em ouvir novamente, agora era um som metálico e seco, como um sino rachado. "Você é uma farsa, Bruce." A voz ecoou no beco, reverberando nas paredes de tijolos sujos. As palavras o atingiram como um soco no estômago, o som preenchendo cada espaço vazio em seu peito. Toda essa parafernália, a capa, a máscara, é apenas uma forma de mascarar a sua fraqueza. É um escudo que te protege do que você realmente é. Você é um covarde. A acusação era como uma agulha afiada, cutucando uma ferida que nunca cicatrizou. Bruce tentou se levantar, mas o chão parecia feito de areia movediça. A cada esforço, ele afundava mais, as pedras ásperas se esfregando contra seus joelhos e mãos. "Não, pai, não sou um covarde!" Ele exclamou, sua voz soando fraca, quase inaudível, abafado pelo som do próprio choro. Ele repetiu a frase, como um mantra, uma tentativa desesperada de se defender do peso da culpa. Seus olhos, que antes estavam cheios de lágrimas, agora estavam arregalados de terror e súplica. A figura de Thomas Wayne, com seus olhos vazios, inclinou a cabeça, como se o examinasse. Uma criança que se escondeu nas sombras. Uma criança que deixou o medo paralisá-lo. Um medo de ser como eu. Um homem que assumiu o meu legado, mas sem a coragem para honrá-lo. A voz de pai soava como um eco distante, crescendo e diminuindo em volume, como se estivesse dentro da mente de Bruce, uma serpente venenosa sussurrando em seu ouvido. Cada palavra era uma faca, cortando a carne de sua autoconfiança. Bruce gritou, tentando se defender da avalanche de acusações. "Não, eu sou um homem de verdade. Eu sou o Batman." A voz dele era uma mistura de desespero e raiva. "Eu me tornei um herói para honrar o nome da família Wayne." As palavras saíram como um grito de guerra, uma tentativa de reafirmar sua identidade, de provar seu valor. Mas o eco do grito apenas se perdeu na escuridão.
A figura de Martha Wayne, que até então estava em silêncio, soltou um gemido. O som era o mais doloroso de todos, um som de puro lamento e dor. Seu rosto se contorceu em dor, as feições de amor se transformando em uma careta de agonia. "Você não nos honrou, Bruce", ela disse, a voz quebrada e fina como o vidro estilhaçado. "Você nos usou. Você usou a nossa morte para justificar a sua obsessão. Você é apenas um morcego solitário, assustado, que se esconde na noite." Cada palavra era uma punhalada e Bruce sentiu o ar sair de seus pulmões. "Eu me tornei o que me tornei porque o medo é a minha maior arma", ele murmurou, a voz fraca, tentando argumentar contra a dor avassaladora. "O crime precisa ter medo de mim." Ele levantou a cabeça, encarando as figuras de seus pais com olhos injetados de sangue. A dor era visível em cada traço de seu rosto. A figura de Thomas Wayne soltou uma risada seca e sem humor. A risada não era feliz, não era um som de alegria. Era um som oco e vazio, como se viesse do fundo de um poço. "Você fala do medo dos outros, mas não tem coragem de olhar para o seu próprio. Você não é um herói, você é um fantoche do medo. Você morreria de medo de ser como eu, de ser um homem de verdade, de ser vulnerável." A última palavra, vulnerável, ecoou no beco, um eco de terror que se prendia na mente de Bruce. A frieza do chão do laboratório invadiu a alucinação de Bruce Wayne, puxando-o de volta à dolorosa realidade. Ele estava deitado no chão, em um canto escuro, o corpo tremendo incontrolavelmente. O traje do Batman, uma segunda pele que prometia invencibilidade, parecia agora apenas um invólucro pesado e sufocante. A máscara encharcada de suor aderia à pele pálida, acentuando o contraste com o cansaço visível. Seus punhos, cerrados com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos, batiam suavemente no piso, um tremor que ecoava por todo o seu corpo. A dor da realidade era uma tortura lenta, e em meio a ela, ele murmurava. As palavras fragmentos inaudíveis de um pesadelo distante escapavam de seus lábios secos, uma ladainha de súplicas de arrependimento que apenas os sons estáticos do laboratório podiam testemunhar. "Não, por favor, parem!" O espantalho, que estava escondido nas sombras, observava a cena com um sorriso de satisfação. O sorriso era audível, um som sibilante de satisfação. "Você acha que é forte, morcego? Você acha que a sua máscara o protege?" Ele riu. A voz dele era rouca, como um pedaço de lixa esfregando em madeira. "Não. Sua máscara é sua fraqueza. Ela te lembra que você é um covarde. Você está preso em sua própria mente, oprimido pela culpa e pelo medo de ter falhado. Eu não preciso de uma arma para te derrotar. Eu só preciso de uma dose de sua própria vida. Todo herói tem seu calcanhar de Aquiles, e o seu é o medo." A voz dele era uma melodia cruel, cheia de triunfo e satisfação. Enquanto o espantalho falava, a alucinação de Bruce se intensificava. As figuras de seus pais pareciam crescer, se tornando gigantes de sombras que enchiam o beco. "Você nos falhou, Bruce!" A figura de Thomas Wayne gritava, o som parecendo uma trombeta infernal. O grito era tão alto que as paredes do beco pareciam tremer. "Você nos falhou, e você vai falhar de novo. Você vai ver todos que ama morrerem diante de seus olhos, e você não vai poder fazer nada." "Não, eu não vou!" Bruce gritou, sua voz cheia de dor e desespero. Ele se encolheu, as mãos sobre as orelhas tentando bloquear as vozes. Mas as vozes não vinham de fora. Elas vinham de dentro de sua cabeça, ecoando em sua mente. "Você é o culpado, Bruce." A voz de sua mãe ecoou mais perto do que nunca. "A nossa morte é sua culpa. Você deveria ter feito algo. Você deveria ter sido mais forte." A voz de Alfred Pennyworth, o fiel mordomo, soou no comunicador do cinto de Batman. A voz dele era uma nota de sanidade em meio à cacofonia do pesadelo. "Mestre Bruce, você está me ouvindo? Onde você está? O seu sinal está fraco e eu não consigo te localizar." A voz de Alfred parecia distante,
como se estivesse vindo de um outro mundo. Bruce não conseguia responder. Ele estava preso, paralisado pelo terror. O corpo dele estava no chão do laboratório, tremendo, enquanto sua mente estava na escuridão do beco. O espantalho viu o comunicador e riu, a voz cheia de triunfo. Ele não pode te ouvir, velho. Ele está em outro lugar. Em um lugar onde o medo é o rei e ele é apenas um fantoche. Em um lugar onde ele vai viver o seu pior pesadelo. De novo e de novo, até se afogar em sua própria culpa. O espantalho se virou e saiu do laboratório, deixando o Batman sozinho, lutando contra seus demônios. A voz de Alfred no comunicador continuou a chamar, mas o Batman estava em silêncio. Ele estava em um inferno particular, revivendo o seu maior trauma. A toxina do medo tinha cumprido seu objetivo. Transformou o herói, que se considerava livre do medo, em um prisioneiro de seu próprio passado. Capítulo 2. Os fantasmas do passado, parte 2. A escuridão do laboratório abandonado foi abruptamente cortada por uma luz forte e intensa, o feixe concentrado da lanterna de Alfred Pennyworth. O som suave de seus passos ecoou no lugar, ecoando nas paredes úmidas e nas pilhas de equipamentos quebrados. O ar era pesado e abafado, carregado com um cheiro de morfo, poeira e o odor pungente e metálico da toxina do medo, que ainda pairava como uma nuvem invisível. Alfred se aproximou do corpo inerte de Bruce Wayne, que estava deitado no chão em um canto escuro, tremendo incontrolavelmente. A máscara do morcego cobria seu rosto, uma carapaça que agora servia apenas para esconder a fragilidade do homem que jazia por baixo. Alfred se ajoelhou, a preocupação gravada em cada linha de seu rosto. Sua voz, geralmente tão calma e controlada, agora carregava uma nota de urgência, grave e cheia de alarme. "Mestre Bruce, você está me ouvindo?" "Sou eu, Alfred." Ele chamou, as palavras ecoando no silêncio opressor. Ele tocou o braço de Bruce, a pele fria e pegajosa, mas o corpo não reagiu. A consciência de seu mestre estava muito longe para ser alcançada por um simples estímulo físico. Alfred apertou os lábios em uma linha fina, o desespero borbulhando em seu peito. A inércia de Bruce era um sinal de que ele estava em perigo mortal, a mente aprisionada em um pesadelo do qual talvez nunca despertasse. Com uma força que parecia irreal para um homem de sua idade, Alfred levantou Bruce. O corpo de seu mestre estava mole e pesado, um peso que não era apenas físico, mas também emocional, um peso de culpa e medo que Alfred sentia em cada fibra de seu ser. Ele o levou para o carro, o interior do veículo se enchendo do cheiro de mofo e do cheiro doce e nauseante de medo que parecia ter impregnado a própria pele de Bruce. A viagem para a Batcaverna foi silenciosa, apenas com o barulho suave do motor e os murmúrios incoerentes e assustadores de Bruce, que pareciam vir de um lugar de puro terror. "Não, por favor, não. Me perdoe." A Batcaverna era um santuário, um refúgio da escuridão do mundo lá fora. A frieza do ar da caverna e o cheiro de ozônio, de pedra molhada e de metal polido, pareciam acalmar a mente agitada de Bruce. Alfred, com a ajuda de um pequeno robô assistente, colocou o corpo de Bruce em uma cama de hospital de alta tecnologia. Ele retirou a máscara e o uniforme. As peças do traje agora pareciam pesadas e insignificantes. O rosto de Bruce estava pálido, com os olhos fechados, a expressão contorcida em uma careta de dor. Alfred, com as mãos firmes, mas cheias de ternura, limpou o suor e as lágrimas de seu rosto e do corpo, sua mão gentil, mas decidida. Ele sabia que o veneno estava na mente, não no corpo, e que a cura precisava ser encontrada dentro do próprio Bruce. O mordomo usou um aparelho para escanear a mente de Bruce, um complexo neuroanalisador que emitia um som suave e rítmico. A voz de Alfred, cheia de preocupação, soou no silêncio da caverna. A toxina do medo. Ela não está no sangue. Ela está em suas sinapses. Ela está ativando os seus piores traumas. Ela está o forçando a reviver o seu maior medo, o beco, a noite em que ele perdeu tudo. As palavras de Alfred eram um eco no espaço vasto,
uma triste constatação da vulnerabilidade de seu mestre. Alfred continuou a escanear a mente de Bruce, a imagem no monitor mostrando as sinapses de seu cérebro em chamas, pulsando com a energia do medo. Ele viu flashes de memórias, imagens vívidas e dolorosas, a morte de seus pais, o beco escuro, o som dos tiros, a frieza do asfalto. Ele viu as alucinações, as figuras distorcidas de Thomas e Martha Wayne, as feições desfiguradas e as vozes acusatórias. Alfred sentiu uma dor aguda em seu coração, um eco do tormento que seu mestre estava sentindo. Ele sabia que o veneno do espantalho não estava apenas o matando, ele estava o torturando, rasgando as feridas de um passado que Bruce tanto tentou selar. De repente, Bruce abriu os olhos. Eles eram verdes, mas estavam cheios de dor e de um terror profundo. Ele olhou para Alfred, a visão embaçada, mas reconheceu a figura familiar. Alfred. Sua voz era um murmúrio fraco e rouco, como se viesse de um túmulo. Eles estavam lá. Eles me acusaram. Eles disseram que eu não era digno, que eu falhei. As palavras saíram como confissões dolorosas. Não, mestre Bruce. Alfred disse com a voz cheia de compaixão e amor. Isso é a toxina falando. O medo, a culpa. Isso não é você. Você não falhou. Você era apenas uma criança. Ele se aproximou, sua mão descansando no ombro de Bruce, um gesto de conforto. Não, Alfred, Bruce disse, com a voz que agora se encheu de uma amarga firmeza, um tom de convicção sombria. Eles estavam certos. Eu falhei, eu não pude salvá-los. Eu não pude fazer nada. E por isso me tornei o que me tornei. Um fantasma que se esconde na noite apenas para fugir do medo. Eu sou o Batman, mas sou um covarde. As últimas palavras foram um sussurro, uma confissão que pesava como chumbo em seu peito. Alfred, vendo o desespero nos olhos de Bruce, sentou-se na beira da cama. Mestre Bruce, ele disse com a voz calma, mas firme, como uma rocha em meio a uma tempestade. Você não é um covarde. Você é o homem mais corajoso que eu conheço. Você transformou a sua dor em uma arma contra o mal. Você é o Batman porque você escolheu ser. Você não se escondeu do medo, você o usou. Você o moldou e o transformou em uma ferramenta para proteger os outros. Você não é um covarde. Você é um herói. E a sua maior força não é o seu uniforme nem a sua capa, mas a sua coragem. A coragem de se levantar, de continuar mesmo quando tudo em seu corpo e mente lhe diz para se render. Isso, mestre Bruce, é a verdadeira força. As palavras de Alfred tocaram a mente de Bruce como a luz que entra em uma sala escura. Ele olhou para o seu mentor, para a figura do homem que o havia criado, que o havia amado incondicionalmente. Alfred não estava apenas tentando confortá-lo, ele estava o lembrando da sua força, o lembrando de quem ele era antes que o medo se tornasse a sua identidade. O medo que o espantalho havia tentado usar contra ele agora parecia fraco, insignificante, uma sombra pálida diante da luz da verdade. O Batman não era um fantasma. Ele era uma força. Uma nova determinação se acendeu em seus olhos. Ele se sentou na cama, o corpo ainda dolorido, mas a mente estava limpa. Ele estava se recuperando, a voz de Alfred servindo como um antídoto para a toxina do espantalho. Alfred, você tem razão, ele disse, a voz cheia de convicção e força. Eu não sou um covarde. Eu sou o Batman. E eu não vou permitir que o medo me controle. Eu vou me levantar e eu vou derrotar o espantalho. Ele se levantou da cama. A expressão em seu rosto era de pura determinação. As linhas da dor sendo substituídas por uma resolução inabalável. Ele se vestiu com o seu uniforme, mas agora o uniforme não era um escudo contra o medo. Era um símbolo de sua força, um manto de coragem. Ele se virou para Alfred. Onde ele está? Alfred, sorrindo, entregou-lhe um tablet. Eu usei o sistema de segurança do laboratório para rastrear o seu carro. Ele está em um armazém abandonado, no porto. É um lugar cheio de caixas e pilhas de lixo. É o cenário perfeito para o medo, mestre Bruce. Não para o meu medo, Bruce disse, a voz baixa e perigosa. Agora
É o cenário perfeito para minha vitória. Ele se virou e caminhou para a saída da Batcaverna, sua figura imponente e cheia de convicção. A capa balançou atrás dele como um manto de coragem. Ele não era mais o garoto que havia perdido os pais no beco. Ele era o Batman, o herói que transformou o medo em uma arma contra o mal. E ele estava pronto para enfrentar o seu maior inimigo.